telespectadores. Temos sim, Vera. A Marisa Souza, de Porto Alegre, ela diz, com certeza os banheiros, os problemas, né, de Porto De Alegre. acessibilidade. Exatamente. E ela faz um relato bem interessante. Olha que nós temos uma gaúcha aqui para verificar se ela está de acordo. Santa Maria. Ela fala assim, sair com um filho autista de 22 anos e deixá-lo entrar num banheiro masculino sozinho é terrível. Há muitos lugares com banheiros para deficientes. Nós fomos ao espaço Érico Veríssimo, aqui em Porto Alegre, e o banheiro para deficiente estava aberto. Eu entrei com ele, foi bem tranquilo. Em alguns lugares, nós temos que pedir a chave ou chamar alguém para abrir. Além de falta de rampas, da acessibilidade universal dos prédios e calçadas destruídas. É um problema crônico para ela em Porto Alegre, enfim, ela... Eu tenho uma outra também aqui, de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei se é um homem ou mulher, o nome que eu tenho é Sam Garcia. E ele diz que os problemas, que para ele é um condomínio, assim, que privilegiam os carros, o espaço do pedestre é mínimo, a calçada tem poste, armário para telefone e árvores. E carros, muitos carros. E ele, como pedestre, diz que tem que fazer um malabarismo para poder andar nas ruas e tudo mais. Imagina se fosse deficiente. Pois é. Vamos conversar, então, com o Antônio Ricardo Correia, que é da OAB. Nós temos uma lei recente a respeito disso, que é a lei da inclusão. Sim. O que ela diz, o que ela fala a respeito de acessibilidade nos prédios, é isso? Não, a lei trata da inclusão de uma forma geral. A lei de 2015, ela trata da inclusão como um direito básico, um direito coletivo a ser implementado. Em verdade, ela não traça uma norma específica, ela traça normas gerais para gerar a discussão na sociedade e a sociedade passar a discutir o tema acessibilidade como uma questão cultural. Então, ela não diz faça isso, faça aquilo. Em termos específicos de construções, já há muito tempo a Construção Civil avançou por esse tema e desde 2003, 2002, há normas tratando da acessibilidade. Tá. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, já definiu algumas coisas como escadas, piscinas, acesso, sinalização. E nos últimos 15 anos, o mercado vem se aprimorando dentro do possível, claro. Mas normas e leis têm pesos bem diferentes, né? Muito diferente. Acho que um grande equívoco dessas leis gerais, muito macro, é esquecer que não é a lei que faz a cultura. O que faz a cultura é a vontade do povo e depois gera a lei. Nós temos um exemplo claro da lei do cinto de segurança. Eu preciso fazer uma lei para obrigar a pessoa a usar cinto de segurança que protege a sua própria vida. Na verdade, não precisava de uma lei que proteja a sua vida. E só pegou, não com as multas, mas com aquelas imagens horríveis de acidente, de seu filho não voltou para casa. A campanha é fundamental nesse sentido. Absolutamente fundamental. Isso é da tradição do brasileiro não ligar para as leis. Então é preciso que essa lei venha acompanhada de campanhas publicitárias, outdoors, informações, todo tipo de movimento que faça o povo, que é o destinatário e o titular da lei, saber disso. Porque senão, fazer uma lei para criar coisas como, por exemplo, garantir ao portador de necessidades especiais o direito ao casamento e à atividade sexual. Isso é muito genérico. Isso é quase uma hipocrisia legislativa. Então eu preciso ter regras específicas. Para o mercado imobiliário, isso já existe. Você não aprova um projeto novo sem circulação adequada, sem que a piscina ofereça condições do portador de necessidades especiais sair sozinho, sinalização visual, sinalização de toque, porque o deficiente visual também precisa ter acesso, elevadores, salões de festas, circulação, mas isso para os empreendimentos novos. As vagas de garagem são muito maiores. Quem conhece as garagens de Copacabana, de antigamente, e conhece as garagens da Barra da Tijuca, você sai de 10 para 25 metros. 25 metros, já. Que permitam o portador de necessidades especiais sair do carro, assim como nos shoppings. Mas isso ainda é muito incipiente, porque é uma sociedade que não tem ainda a cultura da proteção ao portador de necessidades especiais. Leis eu tenho um caminhão delas e normas Saiu uma técnicas matéria também. no Globo a respeito de acessibilidade Sim. dos prédios velhos, mas dos prédios novos também, de pessoas que compraram prédios na planta, onde estaria tudo dentro das normas modernas, e quando chega, absolutamente não existe. Tem o caso da Georgette Vidor, inclusive, que é treinadora e tal, e que ela conta que tem um pedaço do apartamento dela que ela não tem acesso, porque ela não entra com a cadeira de rodas naquela porta. Quer dizer, é uma das normas em relação à construção. Não está o tamanho das portas dos prédios, porque isso era mais simples. A gente não sabe. Eu não sei
se daqui a 5 meses eu não vou estar numa cadeira de rodas e eu não vou passar na porta da minha casa. Vamos separar a questão dos prédios novos para as partes comuns, em que é possível e existe uma legislação de fato aplicável e que vem sendo aplicada sem problema nenhum, as questões de acessibilidade dentro da unidade. É fato que o mercado cumpre as regras de acessibilidade no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. As regras são muito rigorosas, a Secretaria de Urbanismo cobra isso, né? Cobra isso, não dá Mas o bits. rapaz dizia que não, Mas que ele nas nas áreas comuns ele não teve rampa, como tinham prometido. Tinha uma série, ele teve que entrar com uma ação do condomínio contra a construtora, porque senão, ele disse na reunião de condomínio, olha só, se vocês quiserem continuar com essa situação, eu vou ter que acionar o condomínio. Aí o condomínio vai pagar as mudanças. É melhor o condomínio acionar Mas a construtora. Isso foi o que foi felizmente, é um ponto fora da curva para a administração nacional. ok. A maioria dos projetos, até porque não tem a BITS, a prefeitura de fato não dá a BITS Não se dá a isso não tivesse BITS, sido cumprido. tá. Mas essa regra não é obrigatória para os apartamentos. Os empreendimentos Tá, não entendi. têm... É porque eu já estou no mundo ideal, assim, tipo Canadá, que já fazem. Não, mas mesmo no Canadá, quer dizer, não tem uma escala para você produzir. Você imagina você produzir todas as unidades de tal maneira que você receba uma pessoa que anda de cadeira de roda. Por que não? Não, porque Não cabe você é uma economicamente. porcentagem Custa da muito população, alto. é uma Custa porcentagem muito da alto. população que vai ter. Eu concordo com isso, que vai chegar numa determinada idade, eu posso ter esse problema, todo mundo pode ter. E aí você, dentro da sua unidade, você vai ter que fazer adaptações. Elas são padronizadas, as portas, os portais. A partir de agora, você determina que os portais serão mais largos e pronto. Mas E aí você vai introduz. acabar pagando um custo muito maior na construção, você está entendendo? Que hoje em dia não tem necessidade, entendeu? Ok. Há uma porcentagem da população. Tá, deixamos então o interior do Agora, nas apartamento. áreas comuns é obrigatório. É obrigatório. As hoje em dia. rampas, E hoje em dia eu estava até conversando com ele, a gente tem um problema sério, porque nós temos um patrimônio construído importantíssimo. Prédios do século XIX, do século XVII, XVIII, que você tem que ter uma certa sensibilidade, inclusive para fazer essa acessibilidade. Não estou dizendo aqui que não deva ter, tem que ter nesse prédio também. Mas eu acho que você precisa, muitas vezes, não cumprir as regras de acessibilidade ipsilitri, vamos dizer assim. A inclinação de rampa tem que ser tanto. Ou você entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Deveria haver uma sensibilidade para analisar os edifícios e pensar, esses edifícios são caros à nossa cultura como edifícios representativos. Tudo bem, a entendeu? gente. Então você pega uma são cidade caros como Ouro e Preto. a gente, então, Só para te dar um exclui- exemplo bastante eu sei, claro. Mas porque eu Entendeu? fiz um programa sobre acessibilidade há pouco, Sim. durante as Olimpíadas, e eu saía com gente com cadeira de rodas que não consegue subir Claro, aquela isso é um rampa em frente ao absurdo. Maracanã. Isso é um absurdo. Entendeu? Porque a cidade. equipamentos públicos não entendeu? são. A gente não Porque deve- o grau, o ângulo. Não deve vai. admitir, mas conviver com isso. Embora o conceito de ter uma regra fixa e regras adaptáveis aos prédios Isso. antigos seja interessante, de novo vai o problema da cultura. O setor produtivo só vai no tranco. E o que evolui os espaços urbanos é o movimento pendular. De um ponto ao outro para achar o meio termo, o equilíbrio de forças. Então, se você deixar, olha, tudo bem, vamos fazer uma regra conceitual e caso a caso nós vamos discutindo as regras de acessibilidade, a minha experiência de 30 anos no mercado imobiliário diz que não vai. Tá. Se não for na força bruta, não vai. Então é preciso ter uma lei, mas também é preciso que aí sim, caso a caso, essas entidades possam criar pequenas adaptações. Porque se você criar grandes brechas numa lei, a tendência é que essa lei seja Quer dizer, se você escanteada. criar uma lei muito exigente, você acaba. E se criar uma lei muito flexível, você não vai. Vai se achar um jeitinho. É um grande desafio. Você ter a cultura. Assim que você tiver a cultura, e eu acho que como isso está funcionando, está sendo exigido, inclusive para as reformas, você tem um prédio que vai ser reformado, você tem que fazer adaptações, não iguais às de um prédio novo, porque às vezes não tem espaço e não faz sentido econômico, mas você tem que ir fazendo pequenas adaptações. Por exemplo, agora a prefeitura nos obriga a tal da autovistoria. Sim. Por que a gente não pode introduzir nessas autovistorias um setor em relação à acessibilidade dos prédios? Porque essas autovistorias são complicadas, elas são caras, elas obrigam, elas são cumpridas, elas são fiscalizadas. Mas se a execução da autovistoria trouxer a obrigação de execução de obras complementares de adaptabilidade, isso vai encarecer muito mais. Eu acho que dá dois problemas graves aí. O primeiro é o custo. Você não vai conseguir impor aos condomínios, e há um percentual muito pequeno de autovistorias realizadas, inclusive por causa do custo. Você não vai ter essa possibilidade econômica de fazer isso.
nós temos uma taxa de inadimplência nos condomínios altíssima, como há no mercado imobiliário, no caso dos distratos. E o segundo é do ponto de vista legal. Eu tenho aquele prédio aprovado e lei superveniente não pode me obrigar a fazer grandes alterações na minha propriedade. O que vai ser preciso fazer é, de novo, eu acho que o futuro dessas alterações vai passar por concessões e adaptações do poder público e do poder privado, juntos. Não tem jeito, se não há dinheiro. Só há dinheiro investido se houver retorno. Não estou nem falando dos grandes benefícios fiscais, mas alguma coisa que incentive. Por exemplo, diminuir... Em se tratando desses espaços públicos, o que essa dinâmica funciona mais? Por exemplo, a cobrança do cidadão, que é cada dia mais exigente também dos seus próprios direitos, nos espaços públicos ele está sempre denunciando, e isso funciona bastante? É fundamental. Esses direitos públicos, os direitos coletivos que são vistos ali no dia a dia, se não houver movimentos sociais, movimentos coletivos de clamor, não vai. É porque hoje é muito você comum o cara pegar uma câmerazinha, o celular dele, e olha aqui, ó, eu estou passando aqui na calçada, eu não consigo passar, olha aqui como é que funciona. E aí essa cobrança está sempre dinâmica e ele está sempre mostrando o direito. Acho que esse é o ponto positivo das redes sociais. Você estabelece um mecanismo muito ágil de cobrança, apesar de ter muitos excessos, mas você tem um mecanismo ágil. Há outros, Ministério Público, ações, setor político, legislativo, mas o principal é a pressão popular para que isso aconteça. Agora, quando a Sem gente dúvida. fala de crise econômica, a gente também deixa um pouquinho todas essas regras para fora, né? Porque os governos agora todos estão cortando gastos e a gente não vê investimentos, então a gente fala E a crise ela serve de ela- desculpas para muito pouco Precariedade, investimento né? nesse, Exatamente. nesse tipo. Deixa de ser prioridade imediatamente, né? Quando você tem uma crise como essa, e eu falo por enfrentar uma crise anterior e que sobrevive a isso, eu sou corregedor do Tribunal de Ética dos Advogados, você vê a questão do espelhamento. Ah, se ele pode, eu posso, então eu começo a permitir pequenos deslizes. Você não pode ter deslizes em coisas que são coletivas. A crise é séria, é presente, o mercado imobiliário está derretendo por conta dos distratos, as pessoas estão desistindo, devolvendo. Tem empresa que vendeu 100 apartamentos, tem 50 de volta. Mas você não pode flexibilizar em coisas básicas. E a acessibilidade é um avanço que nós conquistamos, que se eu voltar, e eu estava falando, eu participei de alguns grupos. Há 20 anos atrás, nós discutimos, 86, 30 anos atrás, nós criamos uma lei para o meio ambiente. Há 20 anos, para os animais. Há 15 anos, para os resíduos sólidos na construção civil. E só agora para o portador de necessidades especiais. Isso prova que o interesse, a prioridade da sociedade não está ou não estava no portador de necessidades especiais. Senão eu invertia. Primeiro cuidava do portador de necessidades especiais e depois dos animais. E eu posso falar porque eu tenho 7 cães. Adoro animais. Então, isso mostra para onde a sociedade estava indo. Essa lei, que traz, inclusive, penalidades criminais para o administrador público, eu acho que o grande problema hoje não é nem são os prédios novos. São os prédios públicos, os setores públicos, os equipamentos públicos, que continuam desrespeitando gravemente as regras de acessibilidade. Mas qual seria a solução, por exemplo, para prédios antigos, soluções individuais? Eu compro um apartamento sem elevador e, de repente, estou com a mãe doente. Os apartamentos em Santa Teresa, por exemplo, eles têm muito esse problema, porque foi uma época da sociedade que não estava se mirando para isso. Né? Eu tenho um amigo meu que teve que gastar, como ele é deficiente, teve que gastar R$ 15.000 numa espécie de cadeirinha para subir. Sim, que sobe o Esse corrimão cara, da R$ 15.000 escada. é uma fortuna, quer dizer, não é? Só O outro. Acho que só o poder público. É preciso haver movimentos ou projetos de financiamento, não de adaptação, como acontece nos prédios novos, mas de uma solução. O brasileiro é especialista em produzir soluções alternativas. O pessoal de engenharia, o pessoal, os arquitetos, todos os urbanistas são capazes de gerar soluções. O problema todo é para nós, do setor produtivo, gerar as receitas para cobrir isso. Como é que funciona? Parceria com o poder público, senão não tem como. Agora, A hora que o consumidor começar a tomar decisões de aquisição a partir dessas regras, aí sim, eu começo a ter um produto que eu preciso adaptar para poder vender. Enquanto isso não fizer diferença, ninguém vai comprar. Eu tenho aquecimento solar na minha casa. Mas enquanto o comprador não falar assim, eu vou pagar mais caro naquele prédio que tem estação de tratamento de esgotos terciário, que reaproveita a água, eu pago mais caro por isso,
ao invés de procurar o mais barato, não vai. Esse é um dos sistemas. Isso é culpa do capitalismo, culpa e vantagem do capitalismo. A hora que o consumidor se sentir, de fato, empoderado e tomar decisão, olha, não tem acessibilidade, eu não quero. Você vai forçar economicamente essas mudanças a acontecerem. Nesse sentido, Por lei não vai. Nesse sentido, eu acho que a infância sempre é um bom investimento, porque as crianças, quando elas já crescem com essa mentalidade, né, quando ela já traz nos livros infantis, né, essa mentalidade que hoje, eu tenho uma filha pequena e ela também traz essas referências do respeito ao portador de deficiência, da acessibilidade, do respeito ao meio ambiente, eu acho que a gente tem uma tendência de ter em 10, 15 anos uma sociedade que vai cobrar mais em relação a isso. Eu acho que essa é a parte principal da lei. A lei trata logo no início do seguinte, que deve virar um meme, inclusive, aproveitando essas ondas dos jovens. Deficiência não é incapacidade. Esse, para mim, é a frase principal da lei. Devia ser... isso está na lei. E a gente podia tirar isso e fazer uma grande campanha. Hashtag, eu não sei porque eu não tenho Facebook, essas coisas assim, mas é mais ou menos assim. Mas tem filho adolescente. Você tem mais algum comentário? Hashtag, Tenho sim. deficiência não é incapacidade. Acabou. Somos todos isso. Nós transmitimos aqui na TV Brasil a Paralimpíada e a gente o tempo inteiro via isso o tempo inteiro. Deficiência não é incapacidade, é muita capacidade. Mas essa é a parte terrível da lei. Eles colocaram no final que a legislação, que essa lei vai aumentar a arrecadação via loteria, sempre o fator do jogo alimentando recursos para o poder público, e vai levar esse aumento que triplicou a arrecadação da loteria e vai levar para as entidades esportivas, de modo geral. E a gente sabe que, infelizmente, instituições não são confiáveis no Brasil. Então, parece que eu criei uma lei bonita de inclusão para, no final, botar o contrabando. Olha, aumenta 3 vezes o que vai de dinheiro para as entidades esportivas. Eu não acredito que eles sejam capazes. Tem mais algum comentário? Tenho sim, Vera. Ali, hoje, calçada é o maior problema do Brasil. Todo mundo reclamando das calçada. calçadas, enfim. O Ricardo Fonte, de Niterói, ele diz: muitas vezes o problema não é a falta de recursos de acessibilidade. A ausência de manutenção em elevadores para cadeirantes em ônibus e rampas mal dimensionadas, por exemplo, também dificultam a vida dos deficientes. E a Solange Lustosa, de Teresina, no Piauí, ela diz: eu destaco as calçadas, tanto na estrutura quanto por carros estacionados, porque tem gente que também para em cima das calçadas. Eu acho incrível, né? Porque um eu tenho a sensação que só o Rio de Janeiro tem os piores um calçados. rodoviarismo que é impressionante no Brasil, né? É verdade. É muito forte. Teatro também tem alguns problemas de acessibilidade. Hein? Uns são muito relacionados ao que ele falou, dos equipamentos serem muito antigos e aí sofrer a fiscalização do tombamento, enfim. Eu vou até enaltecer aqui os problemas físicos, a gente sabe e todo mundo conhece. Eu vou enaltecer uma experiência que eu tive umas 3 semanas atrás, por um acaso, uma amiga minha, que é a Luciana, que é vereadora eleita agora, e que é paraplégica, né? Então, o limite da acessibilidade física tá ali com ela. E ela queria assistir o espetáculo Renato Russo, musical, que estava no Teatro Riachuelo. Tá. Ali na Cinelândia, um teatro recém-inaugurado. Que fica dentro do cinema? Não. Então, na saída mesmo ali da saída do metrô. Muito próximo ao Teatro Serrador. Ele foi um cinema. Era um cinema. Gente, foi aquele Palácio, cinema lindo, que foi claro, reformado. Claro, e a nossa grande indagação era um imóvel desse, que era antigo, todo que tá sofrendo reformado uma agora? reforma, e virou um teatro maravilhoso. Sem De acessibilidade? excelência, com plena acessibilidade. Plena acessibilidade. O nosso medo era como é que vai dar conta de um prédio antigo ser adequado a isso. E a Luciana está fazendo um trabalho exatamente nessa mão de identificar as deficiências na cidade, do acesso físico especificamente. E nós fomos na cara e na coragem, e a gente sabe quem são as pessoas que gerem aquele lugar, e avisamos, olha, eu vou, a Luciana vai. E foi uma experiência muito bacana, gente, porque foi uma acolhida, foi um recebimento, um processo natural. E é exatamente o que você falou, eu estava com a Luciana, tem 30 e poucos anos, ela é uma jovem como eu, ela viveu as músicas do Renato Russo como eu, e ela tinha interesse por aquele produto musical como eu. E por que ela tinha que ter restrição ao deslocamento àquele lugar? Então a gente chegou, comprou os ingressos, entramos, ela teve um lugar específico para ficar sem nenhum... Porque também tem uma questão de constrangimento às vezes, né? Cria-se uma série de artifícios para a chegada desta pessoa que ela se sente constrangida, incomodada de estar naquele lugar. Foi uma experiência muito saudável. Eu vi a Luciana lá cantando devagarzinho.
as músicas do Renato, e eu fiz questão de, logo depois, parabenizar os gestores, as pessoas que estão cuidando daquela programação e cuidando daquela casa, porque realmente é um desafio. Eu tenho logo ao lado ali o Teatro Serrador, que faz parte já da nossa estrutura Isso. na Secretaria de Cultura, e que é muito complexo a gente adequar ele para acessibilidade. E é um questionamento permanente. A administração pública vem se questionando com relação a isso. No Carlos Gomes, a gente está falando de prédios antigos, Prédios né, Pedro? antigos. Que a gente quer preservar, quer manter. Que algumas Mas isso é uma vezes são lei federal, é locados. exigência, prédio público, você tem que garantir esse acesso a todos, é universalizado. Mas as adequações, aí elas passam, às vezes, a chegar num lugar onde o inglês vê como o jargão, né? É. Então não adianta. Realmente, o que você falou do ângulo, ele é muito determinante, sim. Então, se eu fizer uma adequação em que o ângulo da rampa não atende a necessidade para aquele cadeirante subir, ele vai descer de volta, ele vai se machucar. Ele é proporcional a uma calçada furada para nós que não estamos numa cadeira de rodas e que vamos cair. Então, não adianta tentar fazer algo para que se cumpra as normas e não atenda a necessidade de quem realmente precisa chegar naquele lugar, que somos todos nós. Como você disse, ou a gente vai envelhecer ou a gente pode correr algum risco de ficar nesse lugar. Muito mais além disso, tem uma discussão mais profunda da acessibilidade geral, que não é só física. É como se comunica, acessibilidade comunicacional. Como é que essa pessoa chega no teatro e ela é cega e ela está com um labrador e todo mundo vai brincar com esse labrador. Então a gente teve que fazer uma formação com todos os nossos profissionais que trabalham. Ninguém sabe que você não Mas pode você chegar não pode perto do abordar. cachorro. Ninguém sabe. Esse- E as pessoas dizem que ninguém é cachorro cego, desesperado. Esse é o menor dos problemas. O pior é quando a gente fica numa situação que o profissional lá no local fica em dúvida se ele pode ou não deixar esse cachorro entrar. Que é o cão-guia, que é a visão desse cego, né? Então, como a gente chega no espetáculo e não dá conta de você ter um programa em que você não tem braille? Por que não? Por que eu só posso ler o livro do Marcelo Moutinho se eu enxergar? Por que os livros não podem sair da editora em desenho universal? Não é O que tão impede a caro mim- Não assim. é tão caro. O que impede a mim, leitor, que enxerga naturalmente, o braille no livro? Não vai me atrapalhar em nada. O que vai atrapalhar a sua diagramação? Talvez muito pouco ou nada. Então, por que o livro não pode sair em desenho universal da editora? Você fala do complexo imobiliário e a gente fala de outros. Até porque a acessibilidade não é física, Não, é ela só é física, física. intelectual, mental e sensorial. Exatamente. Ou seja, 4 situações em que, por exemplo, você pode ter alguém que consegue ter acesso físico, mas não tem intelectual para Pleno não pleno tem. para participar. Exatamente. Vocês Você tem que alfabetizar como você falou esse muito menino. bem, as escolas... você precisa- Em Libras e em a lei, Braille. a lei é de inclusão e não de segregação. Exatamente. Porque você pode fingir que inclui e segrega, botando o cara lá no cantinho, botando o cara num quartinho Exatamente. separado. Você finge que inclui e está segregando. Acabei de Precisa ter muito participar de um cuidado. projeto muito bacana que chamava Mudando a Narrativa. A gente pegava contos infantis e a gente começou, obviamente, com 3 porquinhos, porque foi difícil nós encontrarmos um conto infantil que tivesse direto da sua editora em braille e nós levávamos para fazer contação de história para crianças e adolescentes. E quem ia com a gente era uma menina cega, que ia com o seu cão-guia e que é contadora de história, que é a Camila, ela é incrível, né? E uma menina falando em Libras e mais um menino que tem síndrome de Down, que é o Breno, Breno Viola. E o João, que tem síndrome de Aspen. Toda essa turma estava contando a história de 3 porquinhos e os objetos que a gente criou, vários elementos, eles eram Em que sensoriais. lugar? Em que lugar? Nós rodamos a cidade. Ah, Nós fomos tá. em várias bibliotecas públicas e privadas, aonde chamava a gente, escolas, a gente reunia. E recebiam as crianças e todo mundo participava um pouco daquela história e elas tinham a opção de mudarem um pouco a narrativa daquela história, justamente porque, como a gente vai explicar para o menino cego o vendaval? Ele tem que sentir esse vendaval que o lobo soprou. Então, os objetos faziam sons, eles experimentavam. E como é que era a Qual é a recepção? textura? E aí, você sabe que eu tive muito poucos, efetivamente, estatisticamente, muito poucos portadores de alguma deficiência como participantes e ouvintes. E a gente estava muito frustrado com isso no começo. E depois a gente percebeu que não, que talvez esse era o brilho do nosso projeto, pelo que você falou. Essas crianças que não são portadores de nenhuma necessidade específica,
elas tiveram contato com São elas que se beneficiam, sobretudo. Então ela vai ser o construtor do futuro, que vai ter esse olhar atento para pensar que talvez, porque se eu sou um engenheiro, por que esse imóvel não pode ser totalmente compatível com a acessibilidade? Evidente, né? Esse vai ser o meu bilheteiro de um teatro que vai entender por que esse rapaz não pode entrar diretamente com o seu campo. Olha, Rômulo, a gente vai voltar para falar de teatro. Isso. Estávamos falando de acessibilidade com o nosso gestor de teatro. A gente vai para o intervalo, vocês vão ficar com notícia agora direto de Brasília. O Sem Censura volta daqui a pouco. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.